Coronavírus e o seu intercâmbio. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, eu tenho visto muita gente falando sobre crise econômica, crise do coronavírus, falando de cancelamento de voo, blá blá blá, e ninguém falando sobre como isso impacta o seu intercâmbio, como impacta o seu intercâmbio. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco mais da minha observação dos fatos, um pouco das minhas opiniões e tentar dividir um pouco aqui, na minha visão, o que é fato, o que é especulação e o que a gente tem que fazer com isso para manter o planejamento do nosso intercâmbio da melhor maneira possível, beleza? Então a primeira coisa é falar assim, a crise do coronavírus existe? Sim, a crise do coronavírus existe. Tem gente falando que ela é menor do que ela é, mas o fato é que existem milhares de infecções ao redor do mundo, existem vários óbitos que aconteceram em vários países do mundo. Então dizer que o coronavírus ele é uma mentira, que ele é algo que não existe, é falso, né? Então é algo que realmente está acontecendo. A segunda coisa que acontece é que em cima do coronavírus ele começa a nascer aqui uma crise econômica, né? Então algumas coisas já existem alguns cancelamentos, já existe alguma desaceleração em cima de alguns pontos da economia, que isso de fato gera uma crise, né? Pode gerar uma crise. Por enquanto é uma pequena desaceleração, mas ele pode gerar uma crise. Então o que acontece hoje é que tem um fato que pode sim gerar uma crise. O que eu vejo é que toda crise, a crise, o que ela costuma gerar é pânico, né? E daí quando ela começa a gerar pânico, dependendo da forma que ela é tratada, que eu acho que é um pouco do que está acontecendo agora, o pânico começa a gerar crise. E daí você começa a ter uma divisão entre o que é crise gerada pelo fato e o que é crise gerada pelo pânico, né? E daí a gente começa a entrar naquela espiral, né? Crise que gera pânico, que gera mais crise, que gera pânico, que gera mais crise, e aquele negócio entra no espiral. Então acho que a gente está sofrendo um bombardeio falando assim, coronavírus, crise, e a gente começa a achar que o negócio está muito ruim e eu já tenho dificuldade de dizer qual parte que é de fato crise e qual parte é só crise em função do pânico. Esse é um exercício mental que todo mundo precisa fazer agora, é entender qual parte da crise é fato e qual parte da crise, não vou falar que é fake, mas qual parte da crise que é pânico, né? E a gente tentar, aquela parte que for pânico, a gente tentar meditar, respirar um pouco mais fundo, para que ela não nos impacte, não gere pânico e a gente possa tomar as decisões da melhor maneira possível, né? Em cima disso, eu queria propor uma reflexão daquilo que é fato e do que é especulação no planejamento do intercâmbio, no planejamento de uma viagem. Então, existe um fato, o dólar subiu, esse é um fato. Ele subiu por volta de 15% nos últimos meses, em função da crise, eu não sei qual parte que ele subiu em função da crise, efetivamente, qual parte ele subiu em função do pânico. Boa parte, para mim, é em função do pânico. Mas ele subiu 15%. Esse é um fato, né? Então, a gente já tem algumas coisas do intercâmbio que você pagava, que era indexado ao dólar ou indexado ao euro, ele vai ficar por volta de 15%, 20% mais caro do que era 2, 3 meses atrás. Isso é um fato. Agora, o que é uma especulação é ficar pensando que daqui 3 meses o dólar vai voltar a 4,10, ou a 4,20 ou a 3,50. Isso é especulação. A gente não tem nenhum fato muito certo para dizer que isso vai voltar rápido ou vai demorar mais, ou se isso nunca vai acontecer, né? O governo não está muito preocupado em pressionar o dólar, está falando que o dólar ele é flutuante e por isso ele está flutuando agora, e faz sentido, o modelo econômico que nós adotamos, capitalista, ele pressupõe isso, e ok, mas agora, então em cima disso, você esperar que daqui 3 meses o dólar vai voltar a 4,20, você está especulando por conta própria, você não sabe dizer ainda quanto que o coronavírus vai expandir e o quanto que a crise econômica em função do coronavírus vai expandir, ou quanto a crise econômica em função do pânico vai expandir. Então, decidir mudar alguma coisa no planejamento do seu intercâmbio em função de esperar que o dólar vá baixar é pura especulação. Então, se você tem o dinheiro para pagar o seu intercâmbio mesmo com essa alta, a minha sugestão seria mantenha o planejamento. Mantenha o planejamento. Se a sua preocupação for em cima do dólar, né? Então, se você tiver dinheiro, eu sugiro continuar o planejamento. A segunda coisa que é fato é que teve alguns cancelamentos de voos em vários países. Tem a Itália fechou as portas, então tem várias restrições para circulação lá e etc. E tem alguns grandes festivais que estão sendo cancelados. Por exemplo, o St. Patrick's, que acontece na Irlanda, foi cancelado. Alguns outros eventos grandes nos Estados Unidos foram cancelados, etc., em função de uma ação de prevenção, né?
Então, nesses países ainda não existe uma crise de coronavírus, crise de saúde de coronavírus, como acontece na China ou na Itália, mas já está todo mundo se prevenindo para evitar que isso aconteça, né? Mas daí esperar que o voo do seu intercâmbio vá ser cancelado, ou que a turma da escola onde você pretende estudar vai ser cancelado, daí já entra na especulação. E como que você faz para tentar mitigar esse risco e ficar um pouco mais calmo em relação a essa especulação? Prevê em contrato. Se tiver qualquer mudança na sua turma, no seu curso, se a escola decidir, se a agência decidir te mudar de uma escola para outra em função de algo que aconteceu por conta do coronavírus, que você pode ser reembolsado em 100% e cotado em moeda que você pagou. E daí você vai se proteger um pouco sobre essa especulação. Agora, não fazer o seu intercâmbio porque você acha que isso vai acontecer, você está especulando sem saber de fato como que as coisas vão acontecer, né? E como eu disse, a gente está um pouco impactado por a parte que é pânico e a gente não sabe qual parte da crise de fato é pânico, qual parte de fato é realmente crise em função da expansão do coronavírus. Então, tente se proteger dentro do contrato para possíveis cancelamentos de voo, cancelamento de turma, cancelamento de eventos, enfim, o que fizer sentido para você, tenta prever isso em cláusulas aí no seu contrato efetivo do intercâmbio. Não fique só na boca, né? Não só diga isso, ponha realmente no contrato que você vai assinar. Existe a possibilidade agora, por conta dessas especulações, de ter uma menor demanda. Então, a minha sugestão, em cima dessa especulação, é você tentar negociar o preço. Se tem menos gente querendo comprar um intercâmbio agora, talvez você consiga negociar um preço melhor, principalmente se você quiser embarcar nos próximos 6, 9 meses, assim, que é quando a gente ainda não tem uma visão muito clara, né? Para mim, o coronavírus, a percepção que eu tenho, ideia que eu estou especulando, é que ele vai ser controlado cedo ou tarde, né? Mas que nos próximos... É difícil a gente precisar que isso vai acontecer no curtíssimo prazo. É difícil dizer isso, né? Então, tem muita gente especulando dessa maneira e por isso está postergando eventualmente está postergando o seu intercâmbio ou está um pouco mais reflexivo. Então, por isso, se você estiver negociando e decidido a fechar agora, talvez você consiga negociar um preço melhor. Não é uma garantia, é uma especulação, mas use isso, tente usar isso a seu favor, né? Então, é uma especulação que pode, em meio à crise, ser positiva, né? Bom, então, assim, a última coisa que é especulação é assim, mas você vai viajar para a Europa e daí você pode se infectar pelo vírus. Agora, se você for para a Oceania, você tem mais risco de se infectar porque tem um monte de países por lá que tem muito mais casos, etc. Especulação. O vírus chegou já no Brasil, tem um monte de brasileiro que está na Europa, que vai voltar para o Brasil e que pode trazer mais vírus. A gente não sabe qual que é a proporção que vai tomar aqui ou que vai tomar em outros países, né? Então, não ir porque você acha que um país ou outro é mais arriscado, é complicado, né? É complicado. Não sei qual o risco que a gente vai ter no Brasil. Garanta que o seu seguro viagem vai cobrir caso você tenha algum problema com isso fora do Brasil, né? Mas fora isso, dizer que um risco num lugar é maior do que no outro, especulação, se você não estiver indo além dos fatos, né? Então, e outra, né? Intercambistas normalmente é um público mais jovem, que é um público menos suscetível a ter complicações com o coronavírus. Então, também é ponderar se realmente o risco de se infectar existe, e o segundo é se isso vai realmente ser um grande problema para você. E daí, isso para mim, todos esses fatos e especulações, eles suscitam a pergunta que a gente quer responder com esse vídeo. Devo cancelar ou postergar meu intercâmbio em função da crise do coronavírus? Essa resposta ela é muito, muito pessoal, né? Porque você que sabe qual que é, você que vai conseguir dividir na sua cabeça o que é crise de fato e o que é crise de pânico. Se você está disposto a pagar um pouquinho mais caro agora na moeda em função dessas oscilações, se você acha realmente que o lugar que você vai tem um pouco mais de risco de você se infectar com o vírus e que você realmente está com receio disso, se isso é algo que realmente te paralisa, mas a decisão de você deve seguir ou não é algo
pessoal seu, eu tentei ajudar aqui e eu espero que vocês deixem comentários aqui para falar qual é a percepção de vocês. Fala assim, nossa, Homero, você falou um monte de bobagem, eu discordo com tudo, eu acho que realmente o mundo está acabando, ou não, putz, Homero, eu acho que a crise ela não existe, ou não, putz, concordo com você. Deixa os seus comentários, vamos trocar um pouco mais da nossa percepção de quem está planejando o intercâmbio para a gente poder entender um pouco mais do que está acontecendo, passando na cabeça de todo mundo e tentar tomar decisões melhores em conjunto, né? E se você quiser fazer seu intercâmbio agora, tente aproveitar a oportunidade em relação a negociar preços melhores por conta de uma possível redução de demanda no curto prazo e garanta que você tem no contrato cláusulas que garantam, no caso de cancelamento por parte da escola ou por parte da agência, se tiver cancelamento por parte deles, que você seja reembolsado em 100% daquele valor que você gastou, ou mais próximo disso, possível, né? De maneira geral, se você postergar, faça o seguinte, você eventualmente ia ter um pouco mais de dificuldade para pagar, você ia ter que parcelar e tal. Se você está pensando em postergar, mantenha o plano do seu intercâmbio, não cancele o seu intercâmbio. Aproveite esse tempo a mais que você está fazendo de postergar o intercâmbio para você guardar mais o seu dinheiro e poder fazer o intercâmbio com mais tranquilidade daqui a alguns meses, quando você entender que você está se sentindo mais seguro em relação à economia e em relação à saúde global aí, né? Bom, é isso. Espero ter ajudado. Aguardo o comentário de vocês para que a gente possa trocar informações e trocar percepções em relação a essa crise, em relação ao planejamento do seu intercâmbio. Vejo vocês na sala de embarque. Grande abraço.